amigos da União Espírita Maria de Nazaré, um forte abraço e uma gratidão por mais essa nova oportunidade que estamos recebendo de juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dai de graça aquilo que de graça recebeis. E o item chamado dom da cura, né? O dom de curar, na verdade. Antes nós vamos pedir a companhia de todos vocês nesse momento para fazer uma oração agradecendo por esta oportunidade. Assim, Jesus, nós te agradecemos por este reencontro para estudarmos os teus ensinamentos, Jesus. Teus ensinamentos de liberdade, teus ensinamentos de fortalecimento de nossas almas. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que possamos desde já usufruir, Jesus, das bênçãos derramadas sobre cada um de nós, ampliando nosso sentimento, nossa percepção, nossa compreensão, para que construímos bases sólidas em nosso coração a partir dos teus evangelhos libertadores, Jesus. Assim sendo, em nome de Maria de Nazaré, em nome de nossos guias, amigos e dos bons espíritos aqui presentes, nós damos por iniciado o estudo de hoje, na tua santa e divina paz. Então, meus amigos, como nós falamos, nós vamos estudar o capítulo 26, o dom de curar. Jesus, quando fala sobre o dom de curar, nós vamos ler um trechozinho, mas ele fala justamente sobre a questão da mediunidade. Essa mediunidade de cura que muitos de nós temos, essa capacidade de colocar a mão na cabeça de uma pessoa doente, de uma pessoa angustiada, aflita, e ali nossos fluidos de cura, ajudado com os bons espíritos, possam trazer a paz, trazer a esperança, a fortaleza de alma para tantas pessoas, né? Então, peço licença para ler esse trechozinho que nós vamos estudar. E Jesus fala: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então, nós estamos vendo que Jesus veio trazer, basicamente, uma lição para aquele que tem o dom de curar. E ele nos convida para que nós curemos os doentes. Assim como nós falamos no começo, como é que nós podemos curar os doentes? Primeiramente, nós devemos nos fortalecer na nossa fé, na nossa pureza de coração, na humildade acima de tudo, para que nós possamos ser um instrumento, um vaso limpo para que os fluidos de cura, que os bons espíritos colocam na nossa corrente magnética, possam favorecer aquelas pessoas. Então, doentes não faltam, meus irmãos. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e a cada esquina, em todos os lares, nós mesmos somos criaturas doentes. Trazemos realmente um corpo aqui nessa vida, justamente para exercitar as experiências dolorosas que este corpo é um sinal de alerta. Todas as vezes que nós sentimos alguma dor, algo está errado na nossa vida espiritual. Então, o corpo é o grande instrumento que nós temos para que essa cura se realize. É o termômetro onde nós vamos ver onde nós estamos precisando realmente da cura. Os neurocientistas hoje na Terra, eles têm trazido uma grande contribuição a respeito da doença, a respeito do pensamento, acima de tudo, o poder do nosso pensamento, que tudo que nós pensamos, nós injetamos, damos início, podemos dizer assim, a um evento químico dentro de cada um de nós.
Todas as vezes que nós pensamos algo, um pensamento positivo, um pensamento de amor, um pensamento de solidariedade, nós injetamos elementos na nossa corrente sanguínea, damos o início na nossa vida, o início químico dentro de cada um de nós. E aí, nosso pensamento é fundamental, porque aquela situação que nós vamos provocar no nosso corpo, ela está atrelada aos sentimentos que nós estamos utilizando para ocasionar os efeitos que nós estamos vendo, esse início que acontece na nossa condição física, esse evento que acontece quando nós pensamos no bem ou quando nós pensamos no mal. Quando nós pensamos no bem, nós ficamos alegres, nosso coração trabalha melhor, nossa respiração, nosso sistema imunológico se fortalece. Isso aí é uns dados da ciência hoje. Embora a espiritualidade vem dizendo há mais de 163 anos, pelo menos a doutrina espírita vem nos ensinando para que a gente, aquele que bate na nossa face direita, oferecer à esquerda. Jesus nos convida a esse sentimento, a esse início, a esse evento químico que nós realizamos com a nossa atitude de não revidar, com a nossa atitude de não magoar as pessoas. Então, quando nós mudamos nossas vibrações de medo, de rancor, de dúvidas para um sentimento, as vibrações ocasionadas por esse sentimento positivo, vibrações positivas que vão nos trazer a alegria de viver, nós damos início a uma nova etapa da nossa vida de curas. E assim Jesus diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, Jesus diz. E nós ficamos pensando, como é que Jesus diz para que a gente ressuscite os mortos, quando a própria ciência hoje mostra que ninguém pode ressuscitar um morto. Existe, como Jesus fez, o estado de catalepsia, onde a criatura aparentemente está morta, mas todo o seu sistema está ali latente, estão ali adormecidos, aguardando apenas um impulso para poder dar continuidade à sua vida e ele retomar os seus movimentos, sua lucidez. Então, nós sabemos que na história aqui da humanidade, quantas pessoas foram levadas para o enterro, sepultadas, e depois elas, lá no próprio caixão, elas acordaram. E quando, depois de algum tempo, quando foram tirar os ossos, viu ela emborcada de situações diferentes. Então ali está caracterizado que aquela criatura foi sepultada com vida, porque achavam que ela estava morta. Então quando Jesus diz para Lázaro se levantar e sair daquele túmulo, Jesus sabia que Lázaro não estava desencarnado. Lázaro apenas estava no estado de catalepsia, ou seja, como nós falamos, que a ciência, a medicina hoje nos explica com grande claridade, com grande propriedade científica, mostrando que é um estado natural, muitas vezes, que acontece com cada um de nós. Então, quando Jesus se refere nesse evangelho, ressuscitar os mortos, nós compreendemos, porque a doutrina espírita vem trazer justamente a compreensão do que Jesus fala. As parábolas de Jesus, difíceis de a gente compreender, mas depois da doutrina espírita, nós estamos recebendo orientações dos espíritos para compreender melhor o que Jesus queria dizer. O estado de figurado que Jesus fala, nós compreendemos agora que quando Jesus diz ressuscitar os mortos, os espíritos nos alertam para ele. Ressuscitar aqueles mortos sem esperança, por exemplo, que já estão praticamente mortos, sem esperança, muitas vezes no fundo do poço, numa depressão, que não tem mais assim coragem de tomar as rédeas da sua vida. Esses são realmente os mortos que Jesus nos convida a levantar, a ressuscitar. Mortos de espíritos, aquele que realmente não tem ânimo para nada, não tem fé,
que está derrotado, que está no abismo, aquele que nós encontramos e de repente com a palavra do Evangelho de Jesus, uma palavra de solidariedade, uma compaixão saída do nosso coração, ressuscita realmente aquela alma que estava morta, ou seja, totalmente desequilibrada naquela situação. Então, quando Jesus diz, curai os doentes, nós sabemos que podemos curar através das doações de fluido, do passe magnético. Curar do doente também ajudando com remédios, por que não? Com remédios da natureza. A medicina está aí para ajudar os doentes também. Mas nós podemos ir mais além com a doutrina espírita. Além dos remédios alopáticos que nós tomamos, que muitos deles deixam sequelas em cada um de nós temos os remédios da natureza, o pensamento positivo, os fluidos, os vegetais, as plantas medicinais que nós sabemos que nos ajudam. Então nós podemos ajudar os doentes. E também ressuscitar os mortos, conforme nós falamos, que são aqueles que já se consideram mortos, praticamente mortos. Quantas pessoas dizem, preferia morrer, eu não queria estar nem aqui na terra. Às vezes eu me pego falando isso também, meus irmãos. Vejam só, eu venho aqui falar do Evangelho e logo quando eu falo isso, vem onde está a lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. E eu tenho certeza que muitas vezes eu fico assim, meu Deus, me leve logo daqui. Queria eu estar no nosso lar, numa colônia espiritual. E aí é uma blasfêmia que nós fazemos. Nós recebemos essa dádiva do corpo físico, as doenças, as situações que nos levam a crescer, porque é nas situações que nós crescemos, que nós damos o grande salto na nossa vida espiritual. Então Jesus vai mais além desse evangelho, dizendo sobre a questão daqueles que fazem comércio com a mediunidade, né? E nós temos a história aqui na Terra de muitos médiuns que passaram por essa situação, que jogaram fora as oportunidades, que não viemos aqui para julgá-los, é claro, porque quem seríamos nós para julgar qualquer médium que seja? Porque nós não podemos julgar a ninguém. Porque quando nós passamos pelas experiências vivenciadas, aí é o teste. Então, quanto de nós também iríamos falhar vergonhosamente diante de uma bênção, de uma mediunidade de cura, que tantos médios estão falhando por aí. Nós vemos o João de Deus, um exemplo, que Deus tenha piedade deste homem. Ele não é espírita, ele mesmo se dizia que era católico, que é católico, porque ele continua vivo e hoje recebendo a colheita do que plantou. E nós trazemos aqui para a nossa palestra, João de Deus, porque eu tive a experiência, eu tive pessoalmente lá em Abadiânia, no ano passado, convidado por um amigo, e viajamos até Abadiânia e chegamos lá, fiquei encantado com a cidade maravilhosa, aquela energia, aquelas vibrações, parecia o nosso lar, todo mundo de branco na cidade, roupas brancas, porque a cidade vivia em função de João de Deus, este médium que tanto ajudou as pessoas aqui na Terra. As casas comerciais, todas vendiam produtos de João de Deus. Os hotéis, a grande maioria dos hotéis pertenciam até a João de Deus. Eu mesmo me hospedei num que era realmente vinculado a ele. O dinheiro que nós pagávamos ia para ele. E nós fomos ser atendidos naquela final de semana. Mais de 4.000 pessoas estavam lá, segundo eles, naquele final de semana, no ano passado, quando nós tivemos. Eu fui com esse amigo meu e eu comecei a observar ali que existia águas fluidificadas com já os rótulos, com a fotografia de João de Deus. E eu falava com meu amigo, mas isso, eu não acho correto isso. E meu amigo dizia, mas tal, como é que ele vai manter essa estrutura toda aqui? Porque era uma estrutura fenomenal, imensa, que hoje lá, segundo o amigo que mora lá, eu sempre entro em contato com ele, é uma cidade fantástica, não tem mais nada, acabou-se tudo. Tudo se perdeu dentro daquela ação equivocada daquele médium que teve a grande oportunidade e jogou fora. Então, vendo lá, existia funcionários
naquela instituição, Inácio de Noiola, que é conhecido o templo de Inácio de Noiola, lá em Abadiânia. E eu vi pelo menos 5 moças jovens, bonitas, com headphone, ou seja, sendo intérprete daquelas caravanas de turistas estrangeiros que chegavam lá. A moça falava espanhol, a outra falava português, a outra falava japonês, inglês, alemão. Então eu estava vendo, e meu colega dizia, está vendo como é que vai fazer um trabalho desse sem dinheiro? Mas tudo bem, chegou minha hora, fui atendido por João de Deus, numa fila imensa. Quando chegou minha vez, ele olhou para mim e me chamou, cheguei perto dele, ele quase no meu ouvido disse, vá para aquela sala ali e me aguarde. E eu fui para aquela sala, uma sala à parte, e fiquei lá e não veio João de Deus, vieram outros médios de cura também, e ali naquela poltrona, todo mundo colocou a mão no peito, no coração, entre oração, e ali eu senti uma energia maravilhosa. Mais tarde, quando nós saímos dali, nós recebemos uma receitazinha. Todos que entraram naquela sala, aliás, todos que iam a Abadiânia para fazer uma visita, recebiam uma receita, aqueles que passavam por João de Deus. E eu recebi a minha também. E quando eu chego naquela fila imensa, na farmácia dele, na própria, que ele produzia o próprio remédio, que era um passiflora, um pozinho que qualquer pessoa sabe que é um pozinho simples, é raspa de casca de maracujá, se eu não me engano, ou de semente de maracujá. E ali era o passiflora, o remédio que eles davam para todas as pessoas, independente do problema que a pessoa tivesse. Porque a mim nem perguntou o que eu tinha. Eu fui mais ali, fiquei calado e ele me mandou para aquela sala onde eu fui curado por ele, né? E dali, quando eu estou na farmácia, que chega a minha vez, que eu dei a receita para pegar o passiflora, uma jovem dentro daquela sala diz, olha, é R$100 o passiflora. Aí eu tomei um susto, disse, como é R$100? Sim, R$100, porque é uma taxa que nós cobramos. Aí eu disse, olha, então está aí o seu remédio, devolvi o remédio, eu não tenho condição de pagar R$100, porque eu já estou aqui de favor. Ela fez, não tem problema. Foi bem frio comigo, mandou, vá para aquela outra sala tal. Aí eu fui, saí daquela fila e fui para outra sala. E comecei a calcular ali, aquela multidão, cada um pagando R$100. Inclusive o meu amigo disse, rapaz, eu pago os seus R$100, não faça isso. Isso aqui ele tem que arrecadar. Eu digo, olha, aqui, nesse momento, encerrou, a minha fé foi embora. Foi embora porque tudo que a doutrina espírita ensina aqui está sendo feito errado. Dai de graça o que receber de graça. Eu cheguei na outra sala e ali um homem muito frio, já com alguns remédios, perguntou o meu nome, pegou a ficha e me deu aquele remédio, anotou o endereço e nem olhou nem para a minha cara, me deu aquele remédio e pronto. Eu recebi de graça. Eu mais 6 pessoas só, mas aquela grande multidão tirava o dinheiro do bolso e pagava. Então vejam só, meus irmãos, onde chegou o trabalho deste homem. Um dia anterior, eu assisti ele incorporado, quando recebia Inácio de Noiola, ele ficava assim, transfigurado, uma coisa autêntica, a voz modificava, as lágrimas pulavam dos seus olhos, e ali ele deu um corte na frente de todos nós, de mais ou menos 10 centímetros no ventre de uma mulher. E ali ele enfiou o dedo naquele talho e mexia e olhava para as pessoas, mas o dedo ali enfiando, sem sair uma gota de sangue. Daqui um momento ele tirou o dedo e eu ali perto observando e deu uma palmada assim em cima do ferimento. Quando ele bate a mão e tira a mão da barriga da mulher, a barriga da mulher não tinha mais talho nenhum. E nós vimos antes o talho ali aberto, mais de 10 centímetros. E vejam que trabalho magnífico. Então, por conta do trabalho de João de Deus, da postura moral dele, que nós não estamos aqui criticando, falando, mas ele é passivo de erros, porque é uma pessoa humana, como qualquer um de nós é. Mas aquela mulher que foi ali, com certeza ela tinha mérito para receber aquilo. Mas tudo tem o seu tempo, o seu limite, e foi dado a ele a oportunidade, e ali terminou o grande trabalho que há anos e anos este médium vinha fazendo,
porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeis. E ali não foi feito aquele compromisso que todo médium tem que ter. Portanto, nós médios aqui na Terra, nós temos que ter muito cuidado com esta ferramenta, que ela é como um bisturi, que na mão de um cirurgião, ele salva vidas. Mas esse mesmo bisturi na mão de um assassino, de um assaltante, ele vai ser uma arma que vai tirar a vida das pessoas. E assim é a mediunidade. A mediunidade, ela vem orgânica em cada um de nós, é um dom que Deus nos dá, para que ela seja uma ferramenta para que ajude a cada um de nós a acreditar. Porque se eu mesmo que estou com a mediunidade de cura, não acredito, quem vai acreditar por mim? Claro que já é um dom que Deus nos dá para que a gente fortaleça a fé dentro de cada um de nós. Então todos nós temos a dádiva da doutrina espírita, que tem o livro dos médiuns que vem orientar. O livro dos médiuns vem orientar todo o médium, porque é o único livro na face da Terra que estuda realmente a mediunidade de forma científica. E hoje a mediunidade, nós sabemos, está sendo implantada nas faculdades de medicina, por exemplo, onde é uma cadeira agora que exige do estudante medicina e espiritualidade, graças às obras de André Luiz, ditada pelo médium Chico Xavier, conforme nós sabemos, mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade, entre a terra e o céu e tantas outras orientações de outros livros de Chico Xavier e André Luiz, mostrando realmente o homem espiritual, mostrando que toda doença vem realmente primeiro do espírito, da nossa alma, e ela se reflete no corpo, como dizíamos no começo, que é o sinal de alerta, para que nós paremos e busquemos as soluções morais dentro de nós, e as situações físicas, por consequência das mudanças morais, farão a grande transformação em cada um de nós. A doutrina espírita, meus irmãos, é uma bênção na vida de cada um de nós. O livro Céu e Inferno, outra obra fantástica, mostra exemplos, roteiros que serão utilizados por nós na nossa passagem para o mundo espiritual, porque ali tem vários depoimentos nesta obra de espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos felizes, depoimentos comprovados nos laboratórios mediúnicos que Allan Kardec participava, e ali debruçado nas experiências científicas, conforme a ciência hoje, debruçado nas experiências dos laboratórios da química aqui no mundo, cientistas criando remédios, criando vacinas, em laboratórios, como o laboratório espiritual, porque a ciência materialista procura estudar o átomo, o corpo físico, mas chegou um momento que, por falta de matéria, a ciência materialista ficou à deriva diante disso tudo. E nós vemos que a doutrina espírita vai além, com a ciência espiritual, introduzindo a ciência espiritual, que é o complemento da ciência mecanicista que todos nós conhecemos aqui na Terra. Então, as duas ciências vêm de Deus, a ciência dos homens, a ciência espiritual. Então, nós estamos hoje tendo acesso ao conhecimento. O doutor Deepak Chopra diz, abra o vosso coração enquanto é tempo. Tenha compaixão com os outros, porque aquele que não tem compaixão passa a ter problemas. Aquele que não abre o coração para o amor, ele vai deixar que o cirurgião faça isso por ele, numa sala de cirurgia, porque fatalmente vai ter que colocar um estente, como eu coloquei no meu coração, no meu peito, na verdade, uma válvula, como tantas outras pessoas colocam, meus irmãos têm válvula no coração,
Uma ponte safena, como outro irmão também meu já colocou, outros 3 irmãos meus já colocaram ponte safena. Então veja, eu já tenho no meu meio a consanguinidade, já me trouxe essa possibilidade de ter também tudo isso. E já tive 2 infartos, todo mundo sabe dessa história que eu não vou nem contar, porque todo mundo já sabe, já passou. E eu estou aqui não esperando o terceiro, mas agradecido a Deus por ter vencido essas 2 etapas difíceis na minha vida. Portanto, volte para os vossos lares, todos vocês, e quem já estiver no lar, fique nos seus lares e ore a Deus, porque a felicidade virá, a paz brotará dos nossos corações, mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. A felicidade anda ao lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais para a nossa sobrevivência, como o ar que respiramos agora, o movimento do nosso corpo, o alimento que nos mantém vivos, o choque das emoções com as criaturas no dia a dia, dentro do lar de cada um de nós, no trabalho, no centro espírita, a gente viver com aquela pessoa difícil, que nos cobra a perfeição, quando ela mesmo não tem. Nós vemos isso nas casas espíritas. Eu aqui mesmo assino minha própria sentença todas as vezes que venho falar do Evangelho de Jesus, porque nem todos os ensinamentos de Jesus nós temos capacidade de praticar realmente. Por quê? Porque somos maus? Não, meus irmãos. A doutrina espírita nos explica que nós somos criaturas infantis espiritualmente. Nós viemos de reencarnações dolorosas. E esta é a minha melhor encarnação, é essa. Como a de vocês também, a melhor encarnação de vocês. Porque o espírito não regride. Isso é fatal. O ser humano não pode regredir. Ele pode estacionar. Mas muitas vezes a gente vê, mas tal, as pessoas perguntam, uma pessoa que sempre foi um bom filho, uma pessoa que sempre foi um bom marido, foi um bom funcionário, e de uma hora para outra essa pessoa enlouquece e passa a ser uma pessoa totalmente diferente, agredir as outras e até o ponto de assassinar a esposa por ciúme. Nós vemos muitos casos assim, ser um assassino, e esse homem não regrediu. E os espíritos já responderam sobre isso, que não regrediu. Ele veio para cumprir essa prova. Lá no mundo espiritual, ele viu que havia necessidade de passar por essa prova para ver se tinha já conquistado realmente, ou seja, aquela situação moral mais elevada para chegar ao ponto de, diante de uma oportunidade de um assassinato, ele recuar e perdoar e sair, vencer. Mas naquele momento, quando chegou a prova que ele escolheu, naquela idade certa, naquele momento, e ele passa a ter essas convulsões psicológicas, esses transtornos que nós estamos vendo, assistindo hoje na Terra, ali é o momento da prova. Se ele vai e comete um assassinato, se ele comete erros, não é porque ele regrediu, ele era uma pessoa boa, regrediu, mas sim porque ele falhou, mais uma vez, continua estacionado, vai ter que voltar outras vezes para se recuperar. Então é isso que a doutrina espírita vem nos trazendo, para que a gente possa compreender todos os ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente possa compreender que tudo está no seu lugar, nada está perdido. Então, meus irmãos, cantai e louvai as maravilhas da criação, e assim vos sentireis grandes. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas,
E nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira. Que nossas vozes se unam e num grande grito possamos dizer: Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Essa mensagem que nós acabamos de dizer agora é a síntese da doutrina espírita ditada por Jesus de Nazaré, que se encontra na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, leiam essa passagem de Jesus e recebam um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, local onde hoje nós trabalhamos como um voluntário, com muita alegria no coração. Um beijo, um abraço, agradeço a todos e agora eu passo a palavra a nosso irmão, a nossa irmã que está aí dirigindo a reunião da noite de hoje para que ela faça a prece final e dê por encerrada. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.